A Escola Bíblica está de novo consigo para que nos próximos 10 minutos voltemos a abrir a Palavra de Deus, porque é esse o nosso objetivo, e podermos extrair assim as coisas boas que Deus tem para nos oferecer. Estamos mesmo a terminar o estudo da Epístola aos Romanos, tem sido uma bênção para todos nós e acredito que provavelmente você vai voltar um dia destes a estudar a Epístola aos Romanos e para isso poderá usar sempre todo o material que disponibilizamos, quer pela rádio, quer também pelo Hope Channel Portugal. Estão lá todos os episódios desta série que tem trazido durante alguns meses, diariamente, o estudo e a reflexão da Epístola aos Romanos. Fazemos isto diariamente ou permanentemente com a presença do pastor Pedro Esteves. Pedro, muito obrigado por estares connosco mais uma vez. Vamos iniciar esta última, reflexão sobre a Epístola aos Romanos com o sumário. Não pode ser de outra forma. É isso, e como estamos a fechar este estudo desta maravilhosa carta, vamos fechá-lo com chave de ouro, como se costuma dizer. Vamos perceber, de alguma maneira, como que resumir uma das ideias principais que vimos ao longo deste tempo, perceber que uma vida de obediência é o segredo da vitória. Vamos abrir, no último capítulo também da Epístola aos Romanos, no capítulo 16, para extrairmos deste capítulo, 3 versículos que podem ser a nossa base de conversa nesta escola. Diz a palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que anoteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Como dissemos, chegamos ao fim desta magnífica, magnífica epístola, mas eu creio que ainda tenho mais algo para ler, exatamente, é que faltava aqui a última parte. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Faltava mesmo esta passagem, que é importante lê-la. Paulo aproveita aqui, as últimas saudações para deixar a todos os seus colegas e membros da Igreja, leitores inclusive, que notas é que nós podemos ainda extrair destas palavras de Paulo? Sim, nós selecionamos estes últimos 3 versículos porque realmente deixam-nos algumas notas muito práticas e eu acho que a melhor maneira, depois de tanta reflexão que fizemos, algumas um pouco mais teóricas, teológicas, se quisermos, há aqui notas muito práticas da parte do apóstolo que, por um lado, defendem a Igreja contra os perigos e advertem mesmo a Igreja. Por outro lado, também estimulam e animam a Igreja. São estas 2 grandes categorias, que encontramos aqui nestas notas finais. Vamos começar pela primeira. A primeira nota do apóstolo é um alerta tremendo contra aqueles que ele chamou-lhes os que promovem dissensões e escândalos. É interessante que o apóstolo coloque claramente esta ideia de dissensões no contexto da doutrina. Porque há muitas formas de fazer dissensão ou escândalo. Mas ele diz, promovem dissensões contra a doutrina. Portanto, é esse o contexto. Portanto, Paulo sabia perfeitamente que muitos tentariam pôr em causa e subverter o ensino das Escrituras que ele e outros apóstolos, claro, tinham feito. A questão que ele vai tentar responder e ajudar é como saber identificar. Eu vou tentar, de alguma maneira, retirar para palavras mais atuais 3 dimensões que estão aqui escritas, mas vamos talvez atualizá-las. Primeira coisa que o apóstolo nos adverte sobre como saber identificar estas pessoas. Ou seja, que tipo de instrumentos, de ferramentas, de táticas elas usam. Primeira delas, o apóstolo diz claramente que estas pessoas que provocam dissensões buscam o seu interesse pessoal. Aquilo que ele, aliás, tem uma expressão curiosa, que é o que eles querem servir é o seu ventre. Portanto, estão interessados no seu bem pessoal. E nós temos que reconhecer que muitas vezes as pessoas que procuram criar dissensão na Igreja estão à procura de uma coisa que nós, hoje, não diríamos o seu ventre, mas palco. As pessoas querem palco, às vezes gostam de se ouvir, de serem conhecidas, de se tornarem o centro de atenção e, portanto,
uma atenção que por vezes nunca obtiveram, seja na vida, seja na igreja, seja onde for, e então encontram na dissensão, na promoção de ideias que basicamente tentam criar a ideia de que a igreja está subvertida e, portanto, nós percebemos que facilmente essas pessoas buscam o seu interesse pessoal. Em segundo lugar, o apóstolo adverte para o facto de serem pessoas que têm palavras suaves, quer dizer, ardilosas. Estamos a falar, portanto, de pessoas que sabem fazer uso da palavra. E normalmente é uma característica das pessoas que trazem dissensão e escândalo. Têm capacidade de argumentação. Argumentam, falam, seja por escrito, seja em púlpitos, seja em conversas pessoais, uma capacidade de argumentação e de uso da palavra que leva as outras pessoas a serem confundidas. E em terceiro lugar, o apóstolo diz claramente que estas pessoas preferencialmente atacam, se quisermos, as pessoas mais frágeis. Se quisermos, até pessoas mais sensíveis. Porquê? São pessoas que, usando estas características que já falámos, que o apóstolo descreve, são pessoas a quem se podem mais facilmente superiorizar. E então vão procurar minar essas pessoas com os seus argumentos, com a sua postura, com os seus ardis, ganhando assim muitas vezes o estatuto de líderes de referência. A Igreja, portanto, precisa de estar muito atenta a este tipo de pessoas, mas vamos dizer sobretudo a este tipo de postura. Que é mais isso, não vamos estar agora aqui talvez a pensar em pessoas concretas. Claro. Esta atitude e postura um dia pode manifestar-se em algum de nós, quem sabe, se não estivermos atentos. Mas é interessante ver também que Paulo vai dar aqui, digamos que o remate final, colocando aqui, digamos, um ponto final àquilo que é o mal, não é? Sim, e aqui ele vai deixar uma palavra de grande força e esperança, quando naquela última parte que leste, ele diz claramente à Igreja de Roma, que a obediência deles é conhecida de todos, diz ele, e por isso Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Algumas notas, então, Jorge, que eu acho que são muito interessantes para terminarmos esta nossa escola bíblica e este estudo. Primeiro ponto que aqui percebemos é que a obediência é uma fonte de poder. Porque ele diz, primeiro, a vossa obediência é conhecida, e depois diz, o Deus de paz esmagará em breve Satanás. Quer dizer que nós percebemos a relação entre quando somos obedientes a Deus, Satanás vai ser esmagado. E porquê? Porque obedecer, é isto que precisamos de compreender, é submeter-se à autoridade de Deus. Por isso é que Satanás é derrotado. Porque Satanás quer governar, quer ser senhor, mas não nos pode obrigar a isso. Claro. Nós temos que lhe dar essa soberania. Mas a pessoa que obedece a Deus, aos seus preceitos, à sua lei, à sua palavra, essa pessoa coloca-se num terreno onde Satanás não pode entrar. O próprio Tiago escreveu, humilha-te diante de Deus e o inimigo fugirá. Ele fugirá, é exatamente isso. Mas depois, ao mesmo tempo, o que é que o apóstolo diz? Que quem vai esmagar Satanás é Deus. Pois. E isso é muito importante. Ou seja, não são os méritos da minha obediência que esmagam Satanás. Eu não chego a Satanás e digo, olha, estás a ver aqui a minha obediência? Tu estás perdido. Não. Nem é a tua força. Nem é a minha força. Por isso é que, por um lado, o apóstolo diz a vossa obediência é conhecida e depois diz Deus esmagará. Portanto, não é pelos méritos da minha obediência que eu me vou tornar vencedor, mas porque Deus vence por mim quando eu lhe dou essa autoridade. E como é que eu mostro essa autoridade? Obedecendo. Portanto, eu vou terminar resumindo de forma... esta fórmula do apóstolo Paulo resume de forma magistral a grande mensagem da Epístola aos Romanos. Que numa frase podemos dizer assim: somos salvos exclusivamente por Cristo, pela fé nele e nunca pelas obras. Em consequência dessa salvação, eu escolho uma vida de obediência e fidelidade a Deus e à sua palavra, e por isso torno-me mais do que vencedor. Nós temos ainda o Aprende Fazendo, mas antes de rematarmos definitivamente a Epístola aos Romanos, digamos assim, ou aquilo que temos vindo a estudar na Epístola aos Romanos, nós queremos revelar-lhe o segredo da escola bíblica, porque também há um segredo que agora vai deixar de ser segredo, passará a ser uma realidade já no nosso próximo episódio. E para isso, nada melhor do que o pastor Pedro Esteves revelar esse segredo. É verdade, o segredo é que a nossa participação, pastor Jorge Duarte, Pedro Esteves, chega ao fim, aqui nos propósitos da escola bíblica, porque depois já de muitos anos, vamos dizer assim, começámos este programa ainda com uma outra identidade, uma outra tipologia, embora muito semelhante. A Bíblia fala, onde muitas pessoas, centenas de pessoas,
nos acompanhavam diariamente. E que continua a acompanhar, E que continuam agora, lá está, neste formato de escola bíblica, mas realmente parece-nos muito importante que, sobretudo, as pessoas que nos ouvem diariamente na RCS, na Rádio RCS, ou que nos seguem pelas redes sociais ou diretamente no Hope Channel, tenham a oportunidade de ouvir outras perspectivas. Claro. Porque, na verdade, uma pessoa desenvolve, a partir da palavra de Deus, é claro que é a nossa base, mas há perspectivas e formas de ler e entender a palavra, e nós queremos que, para bem desta escola, nós não temos um professor a vida toda, não é? E então convidamos uma nova equipa, por assim dizer, tanto no pivô, quem vai dirigindo e lançando o programa, neste caso o pastor Jorge Duarte fará aqui uma interrupção, pelo menos neste programa, com certeza vamos ter a oportunidade de o seguir noutros, assim todos esperamos, mas a pastora Rita Mano, já a partir de, portanto, da próxima semana, no próximo episódio, para quem não nos segue nos dias exatos, ela vai realmente ser a pivô, guiar, digamos, esta programação da Escola Bíblica. E no teu lugar, digamos assim, em substituição ao pastor Pedro Esteves, e no meu vai lugar estar teremos o pastor Daniel Vicente. O pastor Daniel Vicente é um homem com grande experiência, também um grande conhecedor da Palavra de Deus, e em particular porque vamos estudar um tema que tem a ver com o homem enquanto mordomo de Deus, e é uma área onde ele, durante muitos anos, tem sido abençoado por Deus, no estudo e no conhecimento dessa área. Dirige mesmo, no quadro da Igreja Adventista, essa dimensão do trabalho e do ministério na Igreja, e, portanto, acreditamos que vai ser uma grande bênção a presença do pastor Daniel Vicente, estudando a mordomia como a perspectiva do homem, como cuidador e guardador de tudo o que Deus nos tem dado. Então, essa equipa, durante os próximos 3 meses, estará não estudando um livro, mas agora estudando um tema, e pensamos que vai ser uma grande bênção para todos. Está revelado o segredo que guardávamos aqui com alguma ansiedade também para lhe revelar a si, para lhe dizer. Já está dito, agora só falta mesmo rematar de vez a Epístola aos Romanos, neste caso, com o Aprende Fazendo. O nosso último Aprende Fazendo, na prática, é isso que queremos deixar para si, prezado ouvinte, espectador. Confie exclusivamente em Jesus como aquele que pode encher a sua vida de paz e de alegria profundas, uma experiência que não poderá encontrar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa nesta terra. Mas permita que Ele seja, por isso, o Senhor, soberano na sua vida. Esse é o meio para chegar a esta experiência maravilhosa de salvação. Confie no Senhor os seus planos, os seus projetos, os seus desígnios. Viva em fidelidade a Ele, sabendo que o Senhor já fez por si tudo o que era necessário fazer para que fosse justificado e para que experimente a salvação. Que Deus o abençoe. Foi muito bom ter estado consigo durante estes, eu diria, meses, para não dizer anos, mas durante muito tempo nós tivemos o privilégio de conduzir a Escola Bíblica e foi sempre muito bom termos a presença do pastor Pedro Esteves, que nos acompanhou diariamente para nos oferecer, enfim, as reflexões que podemos fazer através dos vários livros e dos vários temas que trouxemos aqui à reflexão na Escola Bíblica. Quanto a mim, já sabe, encontramos-nos por aí, vemo-nos provavelmente num outro programa, assim como o pastor Pedro Esteves, mas não deixe de seguir a Escola Bíblica, não deixe de acompanhar diariamente aquilo que são as reflexões para o nosso dia-a-dia, aquilo que nos permite, de alguma forma, compreender a Palavra de Deus. Saiba que a Escola Bíblica continuará a ser um programa da Hope Channel Portugal, na parte da TV, continuará a ser um programa também diário na Rádio RCS e se num ou noutro não conseguir acompanhar, então quando chegar a casa ou sempre que tem a oportunidade, poderá ligar-se ao Facebook destes 2 órgãos de comunicação e poder acompanhar diariamente a Escola Bíblica. Como lhe disse, foi um prazer ter estado consigo. Até breve.